Gente, a segunda lei, né, que a gente vai falar é a lei das proporções definidas, né, de Louis Proust. O que ele dizia, né? Tomando por base essa lei de Antoine Lavoisier, ele dizia o seguinte, que as reações químicas, para que elas ocorram e formem produtos, as proporções dos ingredientes, pensemos assim, que a gente chama aqui de reagentes, elas têm que ser definidas em relação ao produto final. Muita história, né? Muita teoria para uma coisa que é simples de se ver na prática. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um bolo que eu venha a querer fazer. O que acontece? Se eu quiser fazer um bolo, né? Eu acredito que vocês tenham uma mínima noção aí. Eu tenho que pegar o quê? 3 ovos, certo? Alguns dizem que a depender, né, de como queira a consistência do bolo, pode ser menos ovos ou mais. Mas em geral, 3 ovos. E daí o que acontece? Esses 3 ovos eu vou ter que unir com o quê? Com açúcar. Então eu vou dizer que, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu vou pegar uma colher de açúcar para cada 3 ovos. Aí com esses ingredientes e outros mais, leite, né, farinha de trigo, a gente vai poder produzir um bolo. Agora imagina que você precisou fazer 2 bolos, né? O que você vai precisar? É só adicionar farinha de trigo. É só adicionar um ovo. Não, né, gente? Se você quer duplicar ou dobrar a quantidade do produto, o nosso produto final aqui seria o bolo, certo? Eu não tenho nenhum bolo aqui para dar de exemplo, tá, gente? Mas só para vocês terem noção. Nosso produto final seria o bolo. Se você quer dobrar essa quantidade, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar mais 3 ovos. E você, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você vai ter que também dobrar a quantidade de açúcar. Ou seja, você vai ter que pegar mais 1 colher de açúcar. Fora o leite, fora a farinha e tudo mais. Então, o que acontece? A proporção dos reagentes, ela sempre vai ser definida. Ou seja, para um bolo, você tem que ter quantos ovos? 3. Então, a gente tem uma proporção de reagente do seguinte: 3 ovos para cada bolo. Se eu for precisar fazer 2 bolos, como é que vai ficar a proporção? Do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sempre vou precisar de 3 ovos para cada bolo que eu for fazer. Então, a proporção de ovos em relação a bolo é de 3 para 1, tá? Não complica. Vai lá mais uma vez, pensa direitinho. Se você vai fazer um bolo, você precisa de 3 ovos e 1 colher de açúcar. Então, a proporção de ovos para o bolo, como é que vai ser? 3 para 1. E se eu quiser fazer 2 bolos, né, ou 2 bolos, o que eu vou precisar? Mais 3 ovos, porque a proporção de ovos é sempre 3 para cada bolo que eu for fazer. Então, 3 para 1, 6 para 2, 9 para 3. Se eu for fazer 3 bolos, eu tenho que ter 9 ovos. E assim fica explicado a questão da lei das proporções definidas. Bora tirar dúvida aí, né, durante a aula.